Eu vou falar hoje sobre animismo e mediunidade, que eu tô vendo que tá tendo muita bagunça em centros espíritas hoje em dia e os dirigentes estão limitando o médium, confundindo disciplina com limitação mediúnica. Vou falar. Por quê? Trabalhei com Gasparito 16 anos, nos caminheiros. Não tem nenhum centro que nem o dele, ok? Ok. Mas um período, eu trabalhei num outro, que as minhas irmãs iam, que é bárbaro e tal, só que era diferente. Por exemplo, eu não podia me expressar com uma preta velha. O Luiz incorporava o Calunga, ele falava como um preto velho, não sei se você se lembra, até na rádio o Calunga falava. E eu, desde mocinha, eu tinha contato com alguns pretos velhos e eles gostavam de se expressar daquela forma. Poderia falar de uma outra forma? Poderia. Mas eles tinham muito orgulho de se expressar de uma forma muito humilde, que é que nem um preto velho. Então acaba virando uma afinidade entre eu e o espírito. E quando você tem um espírito que você recebe muitos anos, que é o teu mentor que te ajuda, é importante essa conexão. Até da voz ajuda no processo mediúnico. E eu comecei com a psicografia, eu tenho uma letra horrível, então eu preferia a psicofonia. E eu também sou médium de transporte, médium de cura, evidente. E isso tudo, eu tinha muita liberdade dentro dos caminheiros, que era o centro do Gasparito e da Zíbia. Claro que você tinha uma disciplina de horário, de música clássica, de uma coisa tranquila, uma luz, né, mais tranquila, não pode ser muito forte, por causa do ectoplasma tem que ser mais... Mas o silêncio era fundamental, para você já preparar o campo, porque antes de tomar o passe, os espíritos já atendiam até 70% antes, só pelo silêncio, para você entrar na energia, porque as pessoas que vêm tomar passe, elas vêm com os espíritos juntos, e muitos ficam fora do centro, não querem entrar. E o seu Irineu, que era um dirigente muito bravo e tinha muita disciplina, mas ele tinha também liberdade de expressão do seu corpo. E eu vejo alguns relatos de médiuns brilhantes, não pode pôr a mão, não pode falar assim, e você tá tolhindo a mediunidade. É errado. Você imaginou o Gaspareto não poder pintar do jeito que ele pintava com o pé, com a mão? Você já imaginou alguém tolhindo? Não, esse pincel não pode ser assim, tem que ser... Gente, pelo amor de Deus. Não produziria os quadros fantásticos que ele pintava de Monet, Rembrandt, Picasso, e 4, 5 minutos que ele fazia com o pé. Se você nunca viu, procure no YouTube. Você já imaginou a Zíbia? Não pode psicografar nessa hora desse jeito. A psicografia, às vezes, você tem que pegar um papel na hora, você nem sabe que papel, você já vai escrever na tua mão, você nem vê o que você está escrevendo. Assim que começa a psicografia. E você tem que ter uma liberdade de expressão, de corpo, dentro do xamanismo, que não é uma religião, porque além de médium, eu também sou xamã, é muito importante essa força anímica. Por exemplo, eu pego aqui um bastão de poder, que é uma coisa que eu dou limite, a pessoa pode vir até aqui, mas eu tenho que estar com o meu bastão, eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que pisar com o pé forte. O meu corpo sente, isso aqui é anímico, é importante isso aqui. E às vezes você incorpora o espírito, às vezes você tá 80%, às vezes você tá 60%, você não sabe o dia. Você não tá 100%, tem muita coisa tua. Às vezes você tá 90%, então entra um pouco do animismo, não muito. Até você, ainda mais no começo, tá abrindo sua mediunidade. Gente, esse vídeo aqui manda para quem tá se desenvolvendo mediunicamente, que vai ser uma luz no fundo do túnel. Porque eu vejo muito dirigente tolhindo médios excepcionais. Porque acham que sabem e não sabem. Pelo menos foi o que eu aprendi com o Gasparito e com a Zíbia. E o Chico Xavier não enchia o saco dele quando o Luiz ia pintar o quadro e ainda falava assina. Não sei se vocês sabem, o primeiro quadro que o Luiz assinou foi porque o Chico falou para ele assinar. Porque também tinha dúvida se era ele e se era do espírito, que você fica com dúvida no começo. Será que ele é da minha cabeça? Será que não é? Então você tem que ir acostumando com a entidade que tá sempre, principalmente quando é teu mentor. Espíritos velhos fazem trabalhos maravilhosos, um benzimento. Tem benzimento que você tem que fazer daquele jeito, você não sabe como você vai se expressar, você não tá sozinha, você tá com uma equipe de cura junto pra você poder benzer e tirar a dor da pessoa naquele momento. Pensa no efeito, se tirou a dor, se passou a psicografia, a mensagem que a pessoa teve. Esse médico que foi tolhido, ele curou com a mão. Será que é importante se ele botou a mão assim, assim ou assim? Pelo amor de Deus, gente. E isso devia ser tão óbvio, mas não é óbvio. Eu, nesse outro centro que é bárbaro, mas não tem obsessão, era só de vibração. Eu não podia falar com uma preta velha. E eu me senti desleal a Luzia, que eu falei, não, a gente tá, sei lá, 40 anos juntas, eu não posso falar
A gente tem uma afinidade e ela gosta de se expressar assim. Claro que ela pode se expressar de uma outra forma, mas é um direito que ela tem, uma liberdade que ela tem. Então, vai me sentir de uma certa forma desleal a ela. Aí eu falei, bom, eu respeito o lugar que eu tomo na minha praia. E eu prefiro ser uma espiritualista independente mesmo, porque que nem os caminheiros do Luiz, gente, juro, eu nunca vi na minha vida. E o seu Irineu, ele tinha muita disciplina. Você tinha que chegar naquele momento, você não podia comer carne antes. Poder pode, mas você vai jogar bola e comer uma feijoada? Não é legal. Poder pode, mas não é legal. Beber, então, se você beber, você abre o campo. O médium é médio 24 horas. Se eu bebo, meu campo abre, você, Jesus Maria José. Eu posso esquecer, porque a bebida faz você esquecer. Aí você entra em períodos inconscientes. Porque a maioria dos médios é consciente. O que é médio consciente? Lembra o que fez. O que é inconsciente? Não lembra. São poucos os casos, mas existem. Se você bebe muito, você pode ter momentos de consciência. Mas a tua mediunidade vai estar sempre aí. Olha que aula, né? E tem o meu curso aqui no link, gente. Curso de Desenvolvimento Mediúnico. 6 módulos que vai direto no ponto. O que é teu? Porque você pega muita coisa do campo das pessoas. Espírito é o último caso. É a companhia que o Gasparito falava. Porque existem as amebas pensamentos que estão no campo das pessoas. Que também é importante que se fale no centro espírita. Não é tudo que é espírito. Aliás, a maior parte não é. É campo das pessoas. E é anímico, sim. E tem momentos que você tem que pegar o bastão, que nem os xamãs fazem, e fazer isso. Porque o teu corpo reconhece. Você tem que perguntar pro teu corpo onde tá. Ou você vai ficar tudo um robô. Quando eu fiz o curso de UFC Balance, que é calibragem da sua malha magnética, que é algo que os americanos fazem, que até foi provado na NASA, que tem uma calibragem do planeta e tal, mas era coisa muito robótica. Ó, você tem que pôr a mão assim, eu achei chato. Mas ela teve que padronizar aquilo para poder fazer no mundo inteiro e ficar uma coisa disciplina. Põe a mão agora, por favor, eu vou botar a mão, você tem que avisar. E é uma coisa mais, e eu senti que era uma energia diferente. Não era energia desencarnada, eram umas formas compridas, parecia uma gota, então me parecia mais ET do que desencarnado, porque é diferente, ET desencarnado, desencarnado. Não é tudo igual. E aí que eu vi que tinham formas diferentes. E que às vezes a energia é tão forte que eles têm que aparecer holograficamente, porque você não aguentaria a frequência deles. Eu tenho mais contato com o desencarnado mesmo, mas existe essa diferença de outras consciências. Os pleidianos, por exemplo, dentro do xamanismo você estuda os pleidianos. A minha professora xamânica, que tem 93 anos, ela via quando ela tinha 5 anos de idade e ninguém nem sabia o que era pleidiano. E dentro do xamanismo americano, por exemplo, o que é a búfala branca, gente? É o ser que veio do espaço. Você sabia disso? Então, é a base. E que ensinou várias vivências aos índios norte-americanos, como a tenda de suor, vários outros rituais de limpeza. E tem muitos tipos de xamanismo, como tem o Ho'oponopono, que é limpar e reprogramar. E você usa as suas forças anímicas, sim, e tá tudo certo. E tem a força, eu sei que existe uma confusão, e eu sei que existe a mediunidade. Mas no começo o médium fica muito confuso, e é normal. É uma questão de tempo, é que nem você tá dirigindo no começo, aprendeu a dirigir, não vai ficar travado, depois não vai automático, primeira, segunda, você nem vê que você já tá mudando a marcha, é a mesma coisa. Então manda esse vídeo para quem tiver com essa dúvida, e se você for dirigente, cuidado com confundir disciplina com tolir os seus médiuns. Você pode estar deixando que ele faça trabalhos maravilhosos espirituais, sem querer, porque você está tolindo a mediunidade dele. Não confunda a disciplina com tolir a mediunidade. Vai aqui minha dica.